Por que que regenerar o planeta é o mais importante a se fazer e por que que deve ser uma ação coletiva urgente? Nós somos parte da natureza, somos parte de um planeta. A Terra é um organismo que caminha em um sentido, e é o sentido de aumentar e complexificar as formas de vida neste planeta. A vida ela se complexifica e o planeta tem elementos distintos que cumprem funções distintas dentro do ecossistema. Por exemplo, o fungo que decompõe um determinado tipo de matéria orgânica, madeira. Por exemplo, a formiga que corta as plantas enfraquecidas, o vento que poda as árvores. E tudo isso em combinação faz parte desse planeta que tem duas coisas que fazem parte da essência de como o planeta funciona. Uma delas é que a natureza ela caminha nesse sentido de complexificar a vida com plantas distintas. Isso aqui, se a gente olhar o tempo, que com o tempo caminha para virar floresta. Se a gente remove o ser humano da equação e deixa uma área em pousio por tempo bastante, ela caminha no sentido de regenerar. E nesse processo de regeneração, o que acontece? Várias coisas acontecem. Uma delas é que mais animais conseguem viver nesse ecossistema do que num deserto. Então a vida ela caminha nesse sentido e quanto mais abundante, quanto mais equilibrado, quanto mais biodiverso for o ecossistema, mais formas de vida conseguem viver aqui. E por que que isso acontece? Isso acontece porque os seres vivos dependem de alguns fatores que geralmente é água e alimento. A floresta ela provê muito mais alimento do que o deserto. E isso faz com que seja mais propício para o desenvolvimento da vida num ambiente regenerado. E o outro ponto que faz parte de como a vida no planeta funciona é que os ecossistemas tendem a um ponto de equilíbrio. E uma espécie, por exemplo, ela se encontra um ambiente favorável, ela tende a se multiplicar, que tende a trazer mais oferta de alimento para quem se alimenta dessa espécie, que tende a se multiplicar e que isso vai sempre gerando uma cadeia com todos os elementos envolvidos que tende ao equilíbrio. E esse é um ponto muito importante. O ser humano é a única espécie que caminha no sentido oposto das outras. Todas as outras espécies que compõem este planeta, elas deixam o ambiente melhor, através da interação entre o indivíduo e o meio. Essa relação entre o indivíduo e o meio, ao longo do processo da vida, deixa o ambiente melhor. Com exceção do ser humano, que caminha no sentido oposto. E o ser humano deixa o ambiente um lugar pior, desmatando, tacando fogo, jogando lixo, jogando produto químico e matando de uma forma coletiva. A gente está eximando é a palavra? Não, a gente está dizimando outras espécies numa taxa assustadora. E o problema é que nós também somos uma espécie. A gente depende do meio para sobreviver. Temos essa peculiaridade que está diretamente relacionada à forma estruturada dos dias de hoje da sociedade, principalmente cidade, que não vive no meio que deveria, como foi desenhado para si, e sim vai crescendo, sugando recursos de outro lugar, quase como um tumor, que vai sugando os outros. É um tumor do planeta, é um tumor que está sugando energia. Então, se a gente conseguir um ambiente propício, é muito melhor para a nossa sobrevivência. Por quê? Porque a gente depende de água. E, trazendo de volta os ecossistemas, a água volta, ela volta a correr. Se a gente desmata, a água some. Isso é porque as florestas, a vegetação, elas são reservatórios naturais de água. Tem água dentro e no processo de respiração da planta, ela joga a água para a atmosfera e isso faz com que o ciclo da água fique mais propício para o desenvolvimento da vida. Se a gente joga tudo no deserto, não tem esse serviço ecossistêmico fornecido pelas florestas e ecossistemas naturais. E isso é muito preocupante, porque a gente está olhando nesse gráfico, esse é um gráfico de área por tempo. A linha vermelha representa a área, processo de degradação, processo de degeneração, ou seja, saindo da floresta e indo para o deserto. É o caso de todas as monoculturas,
É o caso dos desertos, é o caso de áreas de uso, como por exemplo para mineração, áreas extremamente degradadas. E a linha verde representa áreas de processo de regeneração. E o que significa áreas de processo de regeneração? Significa uma área onde esse caminho, que é o caminho da sucessão natural dos ecossistemas terrestres, ele está sendo percorrido. Ou seja, é um caminho onde está aumentando e complexificando as formas de vida daquele lugar, o que tende a prover serviços ecossistêmicos como, por exemplo, a manutenção da água, e também cria um ambiente favorável para que outras formas de vida possam viver, para ter um ecossistema equilibrado. Então a área de regeneração pode ser uma agrofloresta, pode ser um pousio, simplesmente um pousio, só deixar a natureza fazer o trabalho dela. Pode ser qualquer outro projeto que envolva o reflorestamento. A regeneração ela só existe com árvores, basicamente. Tem que ter árvore e diversidade de árvores para esse processo acontecer. E o que é preocupante é que enquanto a gente estiver nessa área, ou seja, degradando uma área maior do que regenera, a gente está caminhando para ser grandes desertos, para ter grandes desertos com pouca capacidade de favorecer para que a vida prospere, com menos oferta de comida, menos oferta de água. E qual que é o problema disso? O problema é que na programação da natureza ela volta para o equilíbrio. E qual que seria o equilíbrio para conseguir equilibrar? Seria pegar os seres humanos que estão destruindo e dizimar. Esse é um possível equilíbrio, reduzir drasticamente. É muito sério pensar, só de pensar que corre o risco da espécie de ficar em extinção é assustador, é quase que inimaginável para a maioria das pessoas. Só que a gente não vive em um ambiente que não tem água e não tem comida. E água a gente não vive poucos dias, comida você até aguenta um pouco. Mas se não tiver um ambiente favorável, vai muita gente passar sede, passar fome, que pode levar no processo de agravar, de dizimar muita gente, o que tende a favorecer conflitos e disputas por recursos básicos como água e comida, o que é um cenário catastrófico e que se a gente alinhar com a desigualdade que existe no mundo, fica mais preocupante ainda, porque os menos favorecidos eles vão sempre ter mais dificuldade para enfrentar esse problema, o que é um pouco questionável. Então esse é um caminho que é muito preocupante, a gente não pode deixar isso acontecer, porque se a gente for por esse caminho, eu acho que assim, o ser humano é bem adaptável, consegue pensar em soluções e eu gosto de ser otimista, de pensar que a espécie vai sobreviver, mas isso pode acontecer às custas de muita gente, de milhões, se não bilhões de pessoas. E aí a gente vai viver aqui no meio do deserto, tendo que criar máquina para tirar a água, o sal da água, ou para tirar a água do ar. Tendo que criar máquina para produzir alimento no deserto, porque o solo não produz nada. Tendo que criar máquina para tirar o carbono da atmosfera. Se a gente inverte o cenário e passa a regenerar uma área maior, que é o que iria acontecer aqui com menos seres humanos, mais áreas para voltar a regenerar. Se a gente muda e atinge esse ponto de inflexão da regeneração, passando a regenerar uma área maior do que a gente degrada, isso é deixar com que o planeta se cure, deixar com que o próprio planeta faça o trabalho de cura, deixar ele se autocurar. Nós temos que agir no sentido de manejar o sistema. Talvez essa seja a nossa função no planeta, de manejar os ecossistemas através da nossa interação com o meio durante o processo de vida. E é usar o nosso serviço, o nosso dia a dia, para favorecer o processo da sucessão natural no meio que a gente vive. Se a gente atinge esse ponto, ou seja, passar a regenerar uma área maior do que degrada, primeiro que assim, só um parênteses antes, que atingir esse ponto, no caso a gente está indo para uma direção, só vai virar, né? Precisa aumentar a quantidade de área. Se a gente chegar, por exemplo, nesse ponto aqui, aí já ficaria mais interessante, a ponto de criar processo de viver em um planeta regenerativo e mudar o modelo padrão de vida da sociedade no modelo tumor, que cria e suga os recursos do lugar, por um modelo que interage com o meio no sentido
da própria programação que a vida tem nesse planeta. É um caminho muito interessante que tende a fazer com que as formas de vida que aqui coabitam também sejam favorecidas. E não só as outras espécies, mas todas as gerações futuras, porque esse é um problema que ele não é geracional, é um problema intergeracional, um problema de muitas gerações, é um problema que talvez por muito tempo todos os outros seres humanos sofram as consequências dos nossos hábitos, da forma como as pessoas operam, trabalham e da forma como as empresas extraem os recursos da natureza, é desmatando para fazer a monocultura, é jogando plástico em tudo quanto é lado, é jogando um monte de produto químico. Então a gente precisa ir nesse sentido. Se a gente for olhar como solução, de fato, o planeta regenerativo, ou seja, regenerando mais área do que degrada, é a melhor solução, porque isso vai caminhar no sentido de curar as mudanças climáticas. E regenerar o planeta é o mais importante, porque esse é um problema que vai afetar a vida de todas as espécies e de todas as pessoas que estão aqui hoje, mas também todas as gerações futuras, de todas as outras espécies. É algo que pode afetar diminuir a forma de vida. Se a gente pensar que o planeta, se fosse um jogo, tivesse um gráfico da vida, que a vida seria a quantidade e a diversidade das espécies, ou seja, quanto mais espécies distintas, se esse gráfico está perdendo constantemente. Então, a gente tem que atingir esse ponto. Essa é a nossa missão. A missão, como humanidade nossa, deve ser atingir esse ponto. Isso é mais importante do que os combustíveis fósseis. A gente tem que tentar reduzir, óbvio, o mais rápido possível, mas o planeta regenerativo, ele pode se curar. É o que aconteceria com o planeta se os seres humanos saíssem. Então, regenerar o planeta é o mais importante que a gente pode fazer. E quais os desafios, né? Quais os problemas? São muitos problemas. Qualquer projeto, qualquer ideia, todas ações em prol deste objetivo de regenerar o planeta ou de deixar de degradar, elas são válidas e cada um deve seguir o seu propósito, o seu caminho e fazer o que for necessário. Mas tem alguns problemas que eu vejo que são chave, que podem ajudar nessa guinada, na reduzida da degradação e acelerar a regeneração. Para reduzir a degradação, a gente tem que educar. A educação ambiental é primordial e caminhar num sentido geracional de que cada geração tenha mais valores ecológicos e que respeite mais a natureza do que a geração anterior, porque os seres humanos muitas vezes eles têm dificuldades em mudar, mas a gente subestima o poder do tempo e a gente está aqui é uma fração de segundo para o planeta e as gerações vão passar. E se a cada geração tiver um nível de consciência ecológico maior, a gente pode caminhar no sentido de ter uma sociedade futura no qual ter qualquer tipo de modelo de negócio ou hábito de vida que degrade ou que explore a natureza seja tão absurdo igual a gente olha para a escravidão hoje, de escravizar outro ser humano, de ter uma sociedade que não aceite mais esse tipo de comportamento. E do ponto de vista da regeneração, também tem que caminhar muito para a educação ecológica, de ensinar os valores da natureza e também agir para regenerar, deixar a própria natureza se recuperar em áreas de pousio e cumprir a nossa função de acelerar esse processo, de manejar os ecossistemas onde você estiver vivendo para acelerar esse processo, como por exemplo plantando agrofloresta. Mas também tem outros problemas, como por exemplo o acesso à terra. Tem gente que quer regenerar e não consegue porque não tem acesso à terra, que é uma herança colonial. Outra questão que eu vejo como uma das principais, se não talvez a principal, é a questão do modelo econômico, porque o mundo hoje fala a linguagem do capital e enquanto explorar e destruir uma área for mais lucrativo do que você regenerar e trazer de volta a vida, infelizmente parece que sempre vai ter alguém que não vai se preocupar com o todo e vai escolher o lucro individual antes do todo e vai destruir aquele ecossistema. Isso acaba gerando uma situação que é muito perigosa, né? As pessoas têm mais incentivo para degradar, para destruir, plantar monocultura, para destruir, vender madeira, para degradar a área do que para regenerar. Se inverter a equação e passar a ser mais lucrativo regenerar uma área, plantar e restaurar os ecossistemas do que degradar,
É um momento que até mesmo as pessoas que não fazem essa regeneração por amor, por propósito, podem começar a fazer. Porque quem está regenerando hoje, quem está plantando agrofloresta, quem está dizendo não para a monocultura, quem está protegendo os ecossistemas naturais, são pessoas que fazem pelo propósito, porque acreditam que é o certo, porque querem colaborar para um planeta que tenha mais vida. E se inverter e regenerar passar a ser mais lucrativo, pode ser que acelere muito essa curva de crescimento. E isso pode ter um poder inexplicável de mudança e de impacto na vida. Então é muito mal precificado, porque o lucro de quem explora é um lucro privado. O prejuízo de quando se explora, se degrada um local, é um prejuízo compartilhado. E aí quando você regenera, você tem um lucro compartilhado nos serviços ecossistêmicos de manutenção da vida, de polinização, de restauração dos fluxos de água, de produção de alimentos, e tem um prejuízo privado, vamos dizer, né? Um investimento privado, porque regenerar não é barato. Se você deixar no pousio, beleza, mas para você investir, plantar, ter muda, ter semente, ter mão de obra para plantar, não é barato. Então a equação não tá fechando para a gente chegar no planeta regenerativo. Então todas as formas que incentivem e que criem receitas adicionais para quem está regenerando, no meu ver, são soluções importantes. E uma dessas soluções é o crédito de regeneração, que é um sistema peer-to-peer, pessoa a pessoa, de regeneração da natureza, que tem o propósito e o objetivo de acelerar essa transição e o objetivo de criar uma receita adicional para que pessoas possam financiar a regeneração de ecossistemas por meio de produtores rurais regenerativos que estejam plantando árvores e regenerando locais. Se você tiver interesse em saber mais, deve ter mais conteúdo por aqui. O crédito de regeneração ele funciona com um livro de regras imutável que distribui o crédito de regeneração como pagamento por serviços ambientais para usuários que estiverem prestando serviço de regeneração da natureza. E pessoas comuns ou empresas, elas vão poder comprar o crédito de regeneração dessas pessoas que receberam da oferta primária para financiar o serviço de regeneração da natureza. O aplicativo já está no ar, já tem o programa que também pode ser baixado, está tudo no site regenerationcredit.org. E é isso. E esse foi o conteúdo do porquê regenerar o planeta é o mais importante a se fazer, é porque são as ações que vão favorecer o máximo possível a ter mais vida no futuro, de aumentar a vida no planeta e lutar para criar um planeta de abundância. Os combustíveis fósseis são sim muito importantes, a gente tem que reduzir, mas é melhor estar num planeta regenerativo que emitiu toda ou até a última gota de combustível fóssil do que parar amanhã de emitir combustível fóssil e continuar desmatando e degradando a natureza e vivendo no deserto. Espero que tenha entendido. Se você gostou, deixa um like ou se tiver alguma dúvida, deixe seu comentário.